Placa-mãe. Audiobook descritivo. Este audiobook descritivo conta com o patrocínio de Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Governo de Minas Gerais através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo do Brasil. Imagem futurista com prédios novos e velhos. À frente está Nadi, uma androide, cabelos curtos e azuis. Ela também é azul. Em sua garupa está uma criança, pequena, preta, com cabelos escuros presos como um coque e se chama Lina. À frente vemos outra criança, agora um menino, preto, com cabelos escuros e curtos. Ambos estão muito felizes. Ao lado direito e acima se lê A Arte de Placa-mãe, Elisa Guimarães e Igor Bastos. Ficha técnica. Direção e roteiro Igor Bastos. Direção de arte Elisa Guimarães. Produção executiva Lázaro Camilo, Sávio Leite, Christopher Costa. Assistência de direção Christopher Costa. Storyboard Elton Caetano, Tatiane Kawananchi, Elisa Guimarães. Desenvolvimento visual Elisa Guimarães Santos, Guilherme Nascimento. Consultores de arte Bruno Luna, André Roca, Amanda Menezes, Ana Carolina Barrio Novo, Ana Clara Veloso, Bruno Batista, Bruno Jordani, Camila Inagaki, Cris Lima, Diego Sales, Felipe Leopoldino, Heitor Coelho, Heitor Guimarães, Jean Alze, João Rafael, Júlia Lira, Laís Isabela, Duda Salgado, Eloá Goulart, Mateus Brasileiros, Max Brito, Micaele Brito, Pamela Araújo, Teiciane Fontes, Williane Seles e Yasmin Saltuk. Animação de luz e sombra Alex Raul Souza, Heitor Guimarães, João Rafael, João Vitor Reis, Lauan Borges, Laura Rezende, Luana Veríssimo, Matheus Victor, Miguel Levi, Nico Elai, Rafael de Deus e Rodrigo Zanon. Animação do Boi Sabino Jackson Abacatu. Animação do Golem Juliana Danza. Cenaristas Bruno Oliveira, Elisa Guimarães Santos, Elton Caetano, Jane Carmen, Maria Helena Bastos. Artistas 3D Elisa Guimarães, Rodrigo Simões, Warley Júnior Pereira. Sumário. Prefácio. O início começa por aqui. Notas do diretor. Notas da diretora de arte. Conceitos. Personagens. Cenários. Notas da equipe. Color script. Prefácio. Retrato de homem, branco, meia-idade, braços cruzados e sorrindo. Por Sávio Leite. Placa-mãe. Primeiro longa-metragem feito no interior de Minas Gerais. Tornou-se um caso de sucesso. Neste livro acompanhamos o processo de como o filme foi gestado. Como foi pioneiro realizar este filme foi um ensinamento para todos os envolvidos. De como uma ideia vista em telejornais acontecendo a milhares de quilômetros de Divinópolis foi absorvida e reciclada para falar de um assunto pertinente à sociedade em geral: o abandono de crianças e a dificuldade de adoção. Principalmente entre irmãos abandonados por uma família tradicional e a dificuldade de uma nova família em adotar, ou as polêmicas envolvendo a adoção por pais homoafetivos. Novos modelos de família é também a teia com a qual o filme articula temas relevantes para a sociedade atual. Também como pano de fundo, o desenvolvimento da tecnologia e a sua inserção cada vez maior no cotidiano das pessoas. É retratado também como na contemporaneidade, temas conservadores e políticos inescrupulosos têm o poder de dominar toda uma sociedade e vencer eleições, passando pautas que ferem os direitos humanos. O filme aposta em temas mineiros, representados pela música Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que de certa forma amarra fios invisíveis e dá um tom coerente e mágico ao filme. E é importante também por mostrar cenários e locações que normalmente não são mostrados em produção cinematográfica. Também nos emocionamos com as composições de Nico Nikolaevski, principalmente na música que finaliza o longa-metragem. Placa-mãe se articula como uma ficção científica feita na roça. Também de uma forma quase invisível, conhecimentos já pronunciados pelo videoartista Nam June Paik.
a única certeza que temos quanto à tecnologia é que ela é obsoleta. Uma declaração pragmática e que contém um desafio a cada dia com o progresso da tecnologia e, consequentemente, de novas descobertas. E essas descobertas, enquanto deixam os conhecimentos para trás, avançam paulatinamente para o futuro. O filme discute como a inteligência artificial vai afetar a forma como nos organizamos enquanto sociedade. O filme foi realizado por um edital da Codeming e empregou mais de 50 pessoas durante 2 anos de produção. Este livro destrincha todas as etapas da produção, como foram escolhidas as paletas de cores e o design dos personagens, quais foram os critérios utilizados para a construção de cada personagem. Para isso, cada escolha foi meticulosamente estudada como potência para atingir seus resultados visuais e narrativos. Produzir um longa de animação no Brasil é abraçar uma causa. É ir na contramão de um sistema que apaga produções que não venham de uma indústria hemogênica. Esse filme é a prova definitiva de que quando temos a oportunidade de realizar, nossas obras não ficam devendo a nenhuma produção internacional. Um aprendizado para toda a equipe que cumpre sua função social, cultural, política e educacional. Um filme é para sempre, assim como devem ser todas as famílias. Cinema como linguagem, narrativas instigantes para o público infantil. Num mundo que cada vez mais assimila a massificação, Placa-Mãe traz a sensibilidade do afeto, do olhar do outro, do tato, da representatividade. Um filme feito por muitas mãos e cabeças diversas, sob a visão acurada do diretor Igor Bastos e da diretora de arte Elisa Guimarães. A produção cinematográfica é o caminho natural para uma geração que já nasceu pautada pelas imagens. Imagens que ressignificam o estar no mundo, de uma forma participativa. Como produtor executivo de Placa-Mãe, desde a leitura do roteiro, pude perceber que o filme seria um marco para o desenvolvimento da animação mineira e, consequentemente, um passo adiante para a animação brasileira. Além de um produto de entretenimento de qualidade para o público infanto-juvenil, contribui na reflexão de assuntos ainda conflituosos, como a adoção de crianças, manipulação da mídia, luta contra a burocracia e intolerância. Imagem ao lado retrata humanoide feito de barro com um M marcado na testa. Ele se chama Golem. O início. Comece por aqui. A concepção de arte em um filme desempenha um papel crucial na construção da experiência visual e emocional do espectador. Não se trata apenas de decorar cenários ou selecionar adereços. É a criação de um mundo tangível que imerge o público na história contada na tela. Um universo de um filme precisa ter coesão. Pense em Star Wars. Você acha que faz sentido que existia naquele universo uma espada laser? Mas se víssemos um telefone fixo, um iPhone ou até mesmo um orelhão em alguma cena, ficaríamos intrigados. Isso faria com que nos desligássemos da narrativa do filme e nos traria de volta ao mundo real. É o que alguns teóricos chamam de suspensão da descrença, ou quebra da diegese, dimensão ficcional da obra. O que faz uma espada laser fazer mais sentido do que um telefone fixo é justamente a concepção visual e narrativa daquela obra, ou, como podemos chamá-la, a diegese. Em alguns momentos deste livro, vocês perceberão que para ter um mínimo de coerência e imersão, é impossível que narrativa visual e som de um filme não caminhem juntos. Desta forma, o trabalho do Placa-Mãe foi desenvolvido. O visual moldava o roteiro e o roteiro moldava o visual. A cada novo avanço e amadurecimento das regras deste universo que trata de um Brasil e uma Minas Gerais do futuro, tínhamos novas possibilidades e novas proibições. É sobre isso que vamos tratar neste livro, de cada escolha, de cada característica dos elementos em tela, silhuetas e roupas de personagens, cores, design, atmosfera, materialidade e etc. Tudo isso torna Placa-Mãe uma obra estranhamente bonita, complexa e diferente do que normalmente é feito em grandes produções de filmes animados. Tanto assim que o filme conquistou o prêmio Coral de Largometragem Best Animation, 44º Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-Americano e La Habana, e alguns outros prêmios pelo mundo.
Foi exibido em mais de 30 países em aproximadamente 100 festivais, entre eles os importantíssimos Sitges e Stockholm. Exatamente por isto, iniciamos este livro falando sobre os conceitos que norteiam e criam este universo e sua diegese. Imagem do filme. Nadia está caindo entre os prédios da cidade, abraçada em Lina e David. Os três estão com olhos arregalados e bocas abertas, passando a sensação de medo e pavor. Imagem da página. Vários prédios contemporâneos e antigos, com tamanhos e cores diferentes. A próxima página são esses mesmos prédios, mas vendo um pouco mais distante. Eles estão mais ao fundo. Nas laterais, tem montanhas verdes, com árvores com a copa cor-de-rosa. Ao meio, passa um rio azul. E bem na frente vemos uma ponte com um trilho de trem. O trem está andando neste trilho. Notas de um diretor. Navegar é ter direção. Se não a temos, somos náufragos. Igor Bastos. Eu nunca quis trabalhar com desenhos animados. Eu sou filho de gente muito humilde, com pouco estudo, e nunca pensei que isso seria possível. Nunca passou pela minha cabeça, apesar da minha paixão clara por filmes e séries de animação. Esse sentimento de lugar impossível se intensificou por eu ter nascido em Divinópolis, uma cidade do interior de Minas Gerais. Para piorar, eu já havia visto muitas animações e making-of. Eu sabia o trabalho que dava fazer um filme de animação. Por este lugar impossível, resolvi dedicar a maior parte da minha vida a estudar literatura, música e tecnologia. Um dia descobri que a animação precisava dessas 3 coisas. Então pensei que talvez tivesse sentido eu ir estudar no curso de cinema de animação e artes digitais da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Eu já estudava sobre narrativa, roteiro e escrita criativa há muito tempo. Não por coincidência, no começo eu queria apenas ser roteirista. Aos poucos descobri a verdade cruel de que eu queria fazer filmes que ninguém queria fazer. Estudando cinema de não ficção, vi o cineasta Eduardo Coutinho falando: que estilo é fazer o filme que ninguém quer fazer. Percebi que além de ser roteirista, conseguir dinheiro para minhas próprias produções, eu também deveria dirigi-las. Afinal, quem quer fazer um filme de uma robô que adota 2 crianças em Minas Gerais? Ninguém, ou já teriam feito. Eu também nunca quis ser diretor, mas a vontade de fazer filmes e mostrar para o mundo estas histórias que ninguém quer contar eram maiores do que eu. Não à toa, quando começamos o filme, alguns desafios eram iminentes desta situação, enquanto outros estavam relacionados à proposta da narrativa. Digo isso porque quando começamos o Placa-Mãe, eu e Elisa havíamos acabado de sair da universidade, com apenas 24 e 26 anos, respectivamente. Nossa pequena equipe, embora já tivesse experiência em curtas e média-metragens, nunca havia trabalhado em um longa-metragem de animação. Especialmente porque no nosso estado, Minas Gerais, não havia nenhum longa-metragem de animação concluído à época. A isso somava-se outro problema: criar um futuro nitidamente brasileiro. Quando pensamos no futuro, é provável que 2 imagens venham à mente. A primeira é de um futuro sombrio ou pré- ou pós-apocalíptico, uma concepção que se baseia na construção e popularização de grandes obras do cinema como Blade Runner e Metrópolis. O outro possível futuro é o japonês, repleto de LED, formas pontiagudas e robôs gigantes, influenciado significativamente pelo audiovisual oriental. O cinema é uma fonte inesgotável de experiências. Se eu pedir que fechem os olhos e imaginem o som de um ataque de guerra, é provável que muitos de vocês consigam, mesmo sem nunca terem visto um ataque de guerra pessoalmente. Essa experiência certamente tem uma relação direta ou indireta com o cinema e seus filmes de guerra. Contudo, quando falamos de um futuro para Minas Gerais, não temos muitas referências ou opções. Procuramos incansavelmente por alguém, alguma obra, algum filme, pintura ou qualquer coisa que retratasse o futuro de Minas Gerais. Não encontramos. Talvez existam, mas não chegaram até nós.
Por isso, passamos meses mergulhados no estudo e na exploração de formas de levar Minas Gerais para o futuro. Parte destas ideias surgiu da minha própria visão sobre o futuro, das preocupações que eu, como ser humano, já tinha em 2017 em relação às inteligências artificiais e aos impactos que elas trariam para a nossa sociedade, embora o tema tenha se popularizado apenas em 2022 com a chegada e a difusão do ChatGPT. Estudei e analisei vários aspectos do futuro, não apenas aqueles relacionados à ética da robótica, mas também aspectos estéticos, organizacionais, funcionais e até mesmo sociais pelos quais o Brasil e Minas Gerais têm seguido. O presente está sempre inundado pelo passado. Acontece que o passado de amanhã é o hoje. Isso me orientou e guiou na construção de um futuro que talvez um dia se torne realidade, ou que permaneça apenas como uma tradução de um imaginário do que nós esperamos, queremos e podemos ter para o futuro. Como diz David Lynch, cinema é a fraude mais bonita do mundo. Imagem da página. Bem à frente vemos um gramado verde e ao lado o que seria uma calçada, talvez, em cinza. Nesta calçada tem um papel jogado com escritas. A gente consegue ler Constituição. Esse papel parece um jornal, em tons de amarelo, marrom e bege. Ao lado e mais em cima, vemos um robô, quadrado, amarelo e com longos bracinhos cinza. Ele parece que vai pegar esse papel. Ao fundo, compondo a imagem, os prédios antigos e contemporâneos, assim como uma construção em formato de arcos. Nesse local, vemos algumas pessoas passando. São 3 personagens. Não conseguimos ver muito a imagem do rosto. Eles estão como figurantes, mais ao fundo. Próxima imagem da página. Vemos uma estrutura como se fosse a borda de uma ponte. Nadi está encostada, com os braços cruzados, olhando à frente. Ao lado, David e Lina. Os 3 estão observando algo à frente. E atrás, árvores e montanhas verdes, com um céu azul. Notas de uma diretora de arte. Uma ficção científica que se passa em Minas Gerais. Elisa Guimarães. Em Goiânia, na cidade onde nasci, desde quando comecei a desenhar em tudo que havia pela casa, sempre tive o incentivo da minha família nessas estripulias artísticas. Ganhei alguns concursos de desenho na infância e, na adolescência, eu nutria uma paixão gigantesca por quadrinhos, em especial pelos mangás. Foi na minha primeira faculdade em Goiás, onde estudei design gráfico, que pesquisei quadrinhos mais a fundo e mais tarde, por sonhar com personagens e histórias fantásticas, fui fazer a minha segunda graduação na UFMG, o curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. Nas aulas de animação, por mais que meus desenhos fossem bons, eu gastava muito tempo aprimorando cada um deles. Fiquei surpresa que, em vez de fazer as imagens se moverem, o que eu gostava mesmo era de trabalhar no setor de arte, já que na animação precisamos de 24 desenhos para 1 segundo, ou seja, dificilmente você teria orçamento e tempo para ficar tanto tempo em cada desenho. Foi assim que eu decidi me dedicar principalmente aos estudos de design e construção de personagens. Quando fui convidada para ser diretora de arte do Placa-Mãe, esse conhecimento me auxiliou muito, mas trabalhar com cenários ainda era algo novo, mesmo conhecendo bem as técnicas de perspectiva e composição. Foi através das consultorias incríveis de outros profissionais mais experientes que consegui sentir meus pés no chão. Incríveis, Bruno Luna e André Roca me ajudaram a enxergar os concepts de arte de outra forma e trouxeram um frescor que, acima de tudo, me deixou mais segura. Em dados momentos, tive algumas crises de insegurança. Será que darei conta? Mas tive pessoas que acreditaram em mim em cada momento. Ser diretora de arte de um longa-metragem de animação no Brasil foi um grande desafio. Executar todo o trabalho artístico no interior de Minas Gerais, com uma equipe local e inexperiente em longas-metragens, dificultou ainda mais. Para esse artbook, pude me divertir revirando rabiscos antigos, arquivos jurássicos no meu computador e nos drives da produção, o que resultou numa coleção de imagens que selecionamos para este livro. Há muitas artes que não chegaram a ir para a telona, e o desenvolvimento do universo é bem amplo por ser um filme de ficção científica.
A produção de um longa-metragem de animação é dividida em 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Cada uma destas etapas possui objetivos muito claros para cumprir. A arte é definida quase toda na pré-produção. Uma preocupação que tínhamos era como seria essa cidade, como ela seria formada. Busquei fazer uma pesquisa voltada para isso. Encontrei um termo que me norteou do início ao fim na produção, que auxilia no estudo de cidades, colônias de formigas e até sistemas computacionais: a complexidade organizada. Para os mais curiosos, recomendo o livro Emergência, de Steven Johnson. E a pré-produção foi pautada a partir dessa pesquisa, a etapa que considero a mais criativa. Nela são tomadas decisões indispensáveis que impactarão profundamente o projeto, principalmente na etapa seguinte, que é a produção. Para a arte, a pré-produção é o momento. É quando podemos testar estéticas, propor soluções ou até mesmo desenterrar novos problemas. É a hora de criar universos e dar uma cara para personagens que até o momento só existiam na imaginação e no roteiro. Para isso, busquei obras e referências de outros artistas para criar um mood board sólido, que contava com obras de diversas áreas e artes, incluindo imagens de arquitetura e urbanismo, e até de moda e medicina. Minhas referências artísticas foram muitas. Dos brasileiros, posso dizer com clareza que Wesley Rodrigues e as artes de Luca Faggi foram fundamentais. Especialmente esta última, quando eu pensava em crianças. Algumas obras do meu diretor favorito, Guilherme Del Toro, em especial a sua obra seriada de animação Os Caçadores de Trolls, 2016. E da minha diretora e criadora favorita, Rebecca Sugar, com sua obra máxima Steven Universe, 2014. Também foram influências marcantes. Minha paixão pelos quadrinhos e pelas animações japonesas também se refletiu na escolha da webcomic de Rachel Smith, Lore Olympus, 2018, e Cowboy Bebop, 1998, de Shinichiro Watanabe como referência para a placa-mãe. Algumas séries que se tornaram grandes referências principalmente para a criação de personagens foram a Liga da Justiça, 2001, e Batman do Futuro, 1999, dentre outras. Me aventurei por diversas possibilidades antes que o filme tivesse a cara que tem hoje. O processo quase artesanal durou cerca de 5 anos do começo ao fim. Este processo de criação e produção é o que faz com que, para mim, o cinema de animação seja uma arte tão querida e até nostálgica. Lógico, olhando hoje o resultado final, algumas coisas eu faria diferente, enquanto com outras me sinto satisfeita e até um pouco orgulhosa. Um processo natural de todo artista com suas obras anteriores. Espero que seja uma jornada divertida descobri-las, assim como foi para mim criá-las. Salvo alguns momentos de desespero profundo, alegria inebriante e, no mais, uma grande montanha-russa. Este filme foi produzido durante a pandemia, no interior de Minas Gerais, um verdadeiro sci-fi da roça em vários sentidos. Bem-vindos ao universo de Placa-Mãe. Composição de várias cenas do filme, uma por cima da outra, algumas mais transparentes e outras mais vivas. Conseguimos enxergar diversas coisas do filme. Theon, David, Lina, robôs. Várias imagens se misturam formando uma. Imagem de um campo com montanhas, em tons verde e marrom. O céu está claro e tem nuvens brancas esfumadas. Imagem-retrato Nadi. Seus cabelos estão esvoaçantes e ela olha fixo a um ponto. Abaixo, placa-mãe. Conceitos. Dentro dos conceitos do filme, também há a mistura do passado e do presente, como diz na música de Milton Nascimento e Fernando Brant, que está no filme. Há um passado no meu presente. É possível identificar no filme coisas que existem hoje. Isso decorre de 2 visões sobre o nosso país. A primeira é que temos cenários diferentes dos europeus, japoneses e americanos, devido ao próprio andamento da história. Terremotos, guerras, desastres naturais normalmente destroem tudo nesses lugares que rapidamente são reconstruídos de forma homogênea, dando uma certa uniformidade aos cenários e cidades de lá. A segunda visão é que no Brasil, além de não possuirmos nada disso, soma-se as desigualdades e os ciclos econômicos baseados em commodities que têm altos e baixos. Avançamos, como eu gosto de dizer, em soluços.
Estes avanços são feitos em pequenas ações de prédios modernos misturados com prédios ainda do século XX. Basta uma volta de carro em Belo Horizonte ou São Paulo e você perceberá que nosso futuro chega por pequenas ações e não como um grande plano feito por um grupo de pessoas ou pelo governo. Isso faz com que o nosso cenário seja banhado em patrimônios históricos, prédios antigos e especulação imobiliária que cria construções com ares futuristas e imponentes. Imagem no ferro velho. Muitas peças de sucata misturadas em tons terrosos. Peças de carro, de robôs, peças quadradas, redondas, circulares. David, à frente disso, está caindo. E ao lado, Nadia está pegando David para segurá-lo. Os dois estão apavorados. Imagem de carro futurista, porém, com detalhes de carro antigo. Parece uma Kombi, toda colorida. Em cima da Kombi, tem muitas malas amarradas, todas coloridas e de diversas formas. É um veículo que anda no ar e tem uma turbina ao lado. A Kombi é toda colorida, com desenhos de flores e parece estar voando. Imagem no Senado. Nadia e Theon estão pequenos à frente e atrás, um painel gigante deixando Nadia enorme atrás dela mesma. Nas laterais, algumas estruturas de semicírculo. Pessoas estão neste semicírculo observando o que está acontecendo no Senado. Essa mistura do passado e presente feita em soluços, como eu disse, nunca é feita por igual. Durante os ciclos de altas economias, temos grandes avanços. Já nos períodos de crise, nada muda. Essas construções e paisagens são traços que acabam se tornando signos de classes sociais, de poder econômico e até mesmo político de gerações e grupos. Isso também está presente em nossos cenários, e acreditamos que, assim como hoje é possível encontrar prédios dos anos 40 e 50, no futuro será possível ainda ver prédios construídos dos anos 90 e 2000. Isso é o que dá esse ar ao Brasil. E foi assim que construímos um cenário tão fantasioso e, ao mesmo tempo, tão verossímil em placa-mãe. Pensando um pouco na parte técnica, uma das primeiras coisas que foi definida é que não haveria linhas e sim texturas. Esta decisão fez contraponto para que o filme não ficasse com cara de Disney dos anos 90, nem com a aparência de uma produção de TV. Por ser nosso primeiro grande trabalho e considerando o orçamento, optamos por uma técnica que normalmente é utilizada para fazer desenhos para a TV, o recorte digital 2D, Cut-out digital 2D, pois é mais rápida e mais barata. Devido à nossa realidade, um filme feito no interior de Minas Gerais, queríamos e precisávamos da mesma produtividade que temos ao fazer desenhos animados utilizando esta técnica. Na TV, utiliza-se linha, porque criar personagens com linhas facilita a confecção do esqueleto virtual do personagem, ou como chamamos na animação, o ringing. Também é um facilitador porque destaca os personagens em relação ao fundo da cena, o que é conhecido em produções como background. Estes são apenas alguns dos pontos em que a linha é usada e o motivo pelo qual vemos muitas produções com elas até hoje. Porém, não queríamos uma estética de série de TV para o placa-mãe. Queríamos que os personagens tivessem texturas internas, que as bordas dos personagens não fossem lisas e vetoriais. Queríamos que os personagens tivessem uma certa tridimensionalidade, trazendo elementos comuns que o espectador atualmente assiste nas salas de cinema e nos streamings com obras 3D, mas com o apelo estético e plástico do 2D. Ao olhar para os longa-metragens brasileiros já feitos, há muitas obras incríveis, porém, infelizmente, você também irá se deparar com várias obras que têm cara de séries de TV. Longa-metragens que mais parecem episódios compilados das séries de canais como Cartoon Network, Discovery Kids e etc. Este formato super funciona na TV, mas não o enxergávamos como um caminho para nós. Sempre pensamos na animação como linguagem, e não como formato. Queríamos, antes de tudo, que tivesse cara, jeito, cheiro e som de cinema. E cinema tem textura, volume, perspectiva, porque é artes plásticas. E também tem fotografia, mesmo que ela seja simulada no After Effects. Cinema tem atores e atrizes. E estes improvisam. O improviso é um ponto importante do cinema. Cada escolha estética vai nesta direção. Não somos artistas plásticos que fazem animação.
como normalmente acontece no Brasil e até mesmo no mundo. Somos cineastas que, por gosto e por uma relação quase afetiva, optamos pela linguagem da animação. E foi isso que norteou também a escolha de que nada teria linha. Uma escolha que também está atrelada ao conceito de pensar a animação como cinema está na pós-produção. Enquanto diretor, pedi para que houvesse simulação de grãos, que é um pouco da textura que se tinha quando filmes ainda eram feitos em película. O material da película, por mais que fosse transparente, acabava por imprimir na tela um pouco de sua textura, a qual chamamos de grãos. Os grãos mais famosos são do começo do cinema, onde riscos e pontos pretos causados pelo material e pela revelação apareciam quase como uma composição própria daquela cópia do filme. Hoje em dia, com filmes digitais, essa textura não existe, sendo necessário simular, estragando a imagem de certa forma. Outra coisa que incorporamos na pós-produção é o Optical Glow. Normalmente, lentes objetivas são um conjunto de vidros que se encaixam em um sensor da câmera. É comum que esses vidros, com o tempo, acumulem uma certa neblina, que tira um pouco da difusão da imagem. Eu queria que nossas lentes tivessem esses defeitos. É importante ressaltar neste momento que enquanto existe um cinema norte-americano voltado para o perfeito, o belo e o agradável, nós pensamos de forma diferente. Os defeitos existem, e está tudo bem conviver com eles. Até mesmo podemos pensar de forma mais otimista, que esses defeitos são as partes mais belas de cada figura. Digo isso pensando que são eles que tornavam, por exemplo, cada cópia única e cada obra singular. Imagens certinhas são muito chatas. Não à toa, a parte mais interessante das imagens feitas por inteligência artificial são as mãos, que saem todas horríveis. São os defeitos e essas imperfeições que trazem personalidade, verossimilhança e também interesse para nossas imagens, somados a um pensamento de cinema. É um pouco do que justifica, por exemplo, o sucesso do Placa-Mãe nos festivais de live action, filmes feitos com atores. Outra decisão importante e que chama muita atenção são as cores. A variação do filme é extensa, já que queríamos que fosse um filme com momentos calmos, agitados, angustiantes e prazerosos. Como o mestre Hitchcock gostava de falar, uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Esta montanha-russa vem através das cores, que junto com a música formam um principal meio de comunicação das crianças na primeira infância e dos adultos desatentos. O contraste que muito provoca a montanha-russa é dada principalmente pela diferença da luminância, que pode ser vista nos cenários em preto e branco. Apesar do filme ser predominantemente feito de cores análogas, pegando as cores ao lado no círculo cromático, também utilizamos contraste através das matizes de cor, como mostram alguns exemplos a seguir. Imagem de círculo cromático com diversas cores, algumas em destaque, como laranja e azul, buscando novos tons em volta. Imagem de círculo cromático com diversas cores. Cores estas que deveriam ser mais vivas e trazer bastante saturação. Eu buscava fazer um filme onde fosse possível saber que ali era o Brasil, que o clima era quente e as cores vivas, sem usar em nenhum momento filtros laranjas de cor, muitas vezes usados em filmes hollywoodianos para indicar de forma discriminatória que aquela parte do filme se passa na América Latina. As cores do filme, as cidades, buscam se inspirar em cidades brasileiras atuais. Também optamos por não usar cores branca e preta durante o filme, ou seja, o filme evita sempre que possível o 100% preto e o 100% branco, trazendo as cores sempre para o centro, sem extremos, sem caminhos fáceis, o que traz uma harmonia e uma calmaria para o filme, que já tem questões tão incômodas para o espectador. Esses são alguns dos aspectos que norteiam e nos ajudaram a chegar aos resultados dos próximos capítulos deste livro. O mais importante disso tudo é construir uma linha de raciocínio que irá te ajudar a tomar decisões e minimizar os erros. As limitações, quando moderadas e pensadas, fazem parte do processo criativo, ao mesmo tempo que ajudam a manter tudo na mesma página. O Placa-Mãe, por se tratar de um filme no futuro, de uma imagem que não estava no imaginário das pessoas, foi desafiador, mas ao mesmo tempo importante que esse conceito e essa visão do futuro fossem compartilhados por uma equipe de quase 10 pessoas. Quando comparo cinema com orquestras, sempre lembro desta experiência, pois o cinema, apesar de também ter muitas pessoas, não possui partitura. É a partir dos conceitos e visão de uma ou mais pessoas que tudo é construído.
Na animação é ainda mais complicado, já que absolutamente tudo que você vê na tela foi desenhado, pensado e projetado por algum ilustrador. E é sobre isso que queremos nos aprofundar, a construção de cada peça deste todo. Sequência de imagens. Primeira imagem, vemos Asaf, personagem do filme. Ele está no centro. Em volta, robôs que estão o filmando. Em cima, luzes que estão diretamente a ele, deixando em foco. Atrás, painéis de LED. Ele parece estar se movimentando e discursando. Segunda imagem, Asaf, na lateral direita, apontando para o fundo. Ao fundo, na lateral esquerda, Nadi e Theon segurando Lina no colo. Terceira imagem. Terceira imagem, vemos 3 robôs. Bem no centro. E ao fundo, o lixão. Imagem do Senado observando de cima. E imagem da oficina de Theon. Personagens. Um organismo vivo. Eu sempre odiei quem trata o roteiro como um livro sagrado que deve ser seguido cegamente. Roteiros devem ser maltratados, modificados, melhorados e improvisados. Penso que o papel aceita tudo. Já a prática é bem diferente. O cinema, para mim, é na verdade a arte da imagem sonora, ou do som ilustrado e não da palavra escrita. Digo isso porque vemos o que ouvimos e ouvimos aquilo que vemos, como ensinou o mestre Michael Chayon. Mesmo assim, não sou prepotente ao ponto de menosprezar o roteiro e sei a importância do roteiro e sua influência diretamente na obra. Pensando em um cinema mais narrativo, que é o caso do Placa-Mãe, trata-se de uma peça fundamental, mas que é aprimorada e transformada até mesmo durante o processo da produção. O filme é um sistema vivo, onde cada trabalhador e cada artista ajudam nas ações que tendem a modificar e transformar cada passo rumo à concretização da imagem e do som. Os trabalhos agem como uma espécie de célula, um grande organismo vivo. O roteiro é o DNA deste organismo. Ele diz quais as tendências da obra. Desde quando começamos o Placa-Mãe, os personagens sempre foram algo central da trama. Mas a trama foi se modificando à medida que ficava claro qual filme queríamos fazer e quais decisões seriam tomadas. Com o mesmo roteiro, é possível ter milhares de filmes diferentes. Assim como uma mesma descrição de personagem tem ali milhares de personagens. Contudo, escolhas precisam ser feitas. Este capítulo, então, inevitavelmente, terá questões sobre o roteiro do Placa-Mãe. Tentaremos falar mais dos caminhos que tomamos de maneira narrativa e visual, e menos sobre teoria de por que personagens redondos são fofinhos e por que triângulos nos passam uma sensação de perigo, sendo normalmente esta a primeira aula de qualquer curso de design de personagens voltado para a animação. Espero que essa abordagem possa ajudar aos apaixonados por personagens, mas também quem deseja se aventurar pelo mundo do roteiro de animação, 2 assuntos que carecem de materiais que tenham um olhar direto para o ofício da direção e da direção de arte. Conceito. No campo conceitual, os personagens podem ou não acompanhar os cenários. A Disney sempre utilizou cenários sem linhas e personagens com linhas em suas primeiras obras, como Branca de Neve, em 1924, e Bambi, em 1942. Optamos por personagens que não tenham linhas, assim como os cenários também não têm. Para isso, era necessário que os personagens tivessem sombras internas. Essa escolha trouxe alguns problemas, e também algumas inovações que o Igor pesquisou para os bonecos digitais, ringing, do Placa-Mãe. Foi através dessa sombra interna, dentro dos personagens, que foi possível criar essa tridimensionalidade. Tanto que, em exibições públicas, é comum alguém confundir com uma animação 3D. Outras características do cenário que também é possível encontrar nos personagens são as texturas, trazendo aos personagens uma carta de materialidade, dando vida e corpo a eles. Além disso, é preciso entender que temos personagens orgânicos e mecânicos, já que é uma história que tem robôs como personagens. Tudo isso precisa ser impresso em tela, e neste capítulo aprofundaremos cada escolha feita. Imagem retratando uma vila. A rua passa no meio e nas laterais, casas de diferentes cores, parecendo uma favela. Pichações nas paredes e bem ao fundo, as montanhas do lixão, em cores bem terrosos. Imagem. Nadi está segurando em um gancho e tentando pegar David, que está caindo.
Em cima, na lateral direita, está Lina, de cabeça para baixo, segurando algo para David se agarrar. Estão todos apreensivos. Nadi. Nadi é a personagem principal que amarra toda a trama e dá singularidade ao filme. Como personagem principal, ela foi de fato uma das mais difíceis de chegarmos em uma decisão final. No começo não sabíamos se ela seria uma mãe fria, apática ou se ela seria uma mãe afetuosa. À medida que veio a escrita, percebemos que por ser uma personagem no núcleo principal, a robô teria muito tempo de tela, e por isso precisava ser mais amável do que odiável. Quando digo que é um personagem complexo, é porque ela flutuou da força antagonista para a força protagonista da narrativa. Em um filme para crianças, é importante que crianças conduzam a história. Por isso não achávamos que seria possível ela estar no núcleo de protagonistas, mas acabou que o filme nasceu como ela protagonista, sendo a placa-mãe, que junta todos os componentes da trama. Em um primeiro momento, o filme também não possuía seus conceitos definidos de maneira clara. Notem, as linhas ainda estão presentes, o design é um pouco mais cartoon, mas existem escolhas que já estavam presentes. Primeiro, trata-se da troca de roupa. Com as cenas de ação e a formalidade do Senado, que faz o papel de juiz na adoção das crianças, ela precisaria trocar de roupa. E o vestido azul foi uma das coisas que se manteve. O design dos olhos e da cabeça também é algo bastante próximo do resultado final. Contudo, ela ainda parecia uma heroína genérica, da Liga da Justiça. Foram muitos trabalhos duros, de silhuetas, tentativas até chegarmos a um resultado satisfatório. Também pensamos nela ser a personagem mais alta da trama, para que mesmo com aparência humana, tivesse um signo da robótica. Isso também ajuda a relacioná-la com o conto judaico de Golem, que está presente no filme. Quando finalmente tivemos o esboço, eu logo soube que ali estava a personagem. Quando se trata de design de personagem, é necessário olhar para a personagem e já conseguir vê-la se movimentando. Se isso não acontece, é preciso trabalhar mais. Quando Nadi chegou neste formato, a gente já conseguia visualizar como ela se movimentaria. Isso dizia, é esta a nossa personagem. Muitas imagens de croquis de Nadi, esboços ainda desenhados à mão, vários rostos e expressões diferentes. Nadi de diversas formas e com várias roupas diferentes, e ainda em construção. Alguns desenhos estão só nos traços, e temos também algumas várias expressões somente do rosto de Nadi. Página com mais croquis. Nadi desenhada à mão, com lápis. Ela também vista de todos os ângulos. Ao lado, uma imagem maior de Nadi, com o formato atual, segurando Lina e David no colo. Theon. Theon foi um dos 3 primeiros personagens, e é um daqueles casos raros em que se acerta de primeira. Fizemos uma silhueta e um papel durante a reunião, e ali já sabíamos que dessa silhueta o personagem seria esculpido. Assim foi. Diversos croquis e posições de Theon. Homem, branco, poucos cabelos, de bengala. No canto, ao lado, 3 porta-retratos. 3 fotos diferentes mostrando as idades de Theon. Nadi sempre está ao seu lado. Por ser uma robô, ela está sempre igual. David. O David é um personagem que tem dualidades, e queríamos trazer isso para o seu visual. Seu cabelo é uma homenagem ao Mano Brown, dos Racionais MCs, de quem o Igor é muito fã. O rosto é redondo, mas o cabelo já traz uma forma mais quadrada, mostrando que David é uma criança gentil, mas que precisou se endurecer por conta do ambiente em que viveu. Com David, começamos também a trabalhar essas linhas retas com diagonais nas roupas, que seriam o signo e o traço da moda do futuro. No começo do roteiro, David era muito mais nerd e sabia de mecânica e robótica. Mas era uma personagem que estava também um pouco antipática, por ser aquele garoto mais velho que cresceu sozinho e tem comportamento que não condiz com a sua idade. Para se contrapor a isso, criamos a Lina, que seria a alma mais pura e significativa da infância. Mas isso só foi acontecer algumas versões depois. Uma curiosidade é que a sugestão do band-aid e da roupa suja veio depois da leitura do roteiro que fizemos com os atores e atrizes do grupo. Estes elementos são símbolos de garoto mal cuidado no teatro, o que acabamos absorvendo. Por isso eu digo que quando o assunto é personagem, é inevitável que a gente não aborde o roteiro e seus processos.
David acabou ficando com essa ambiguidade e dualidade que também está presente no roteiro. Um menino que é frágil, mas que amou tanto que não sobrou nada para depois, e nem para ninguém. Em vários formatos, riscos de croquis, somente do rosto com diversas expressões e também de várias posições de seu corpo. Lina. Lina também é um daqueles poucos casos que acertamos de primeira. No roteiro inicial, o David não tinha irmãos, e conforme o roteiro foi sendo trabalhado, a necessidade de uma nova personagem surgiu. Como já tínhamos o David, pensar na sua irmã fofinha e que representasse a infância foi algo quase que intuitivo. Usamos círculos e formas afáveis e a fofura veio naturalmente. Lina, em diversas posições de corpo, várias expressões de seu rosto, croquis e rabiscos a lápis mostrando alguns movimentos e reações da personagem. Asaf. Asaf foi sempre um problema tanto para os personagens quanto para a arte. Vilões normalmente são construídos com triângulos, que passam aquela sensação de dente e unha afiados, tornando visualmente perigoso. Asaf foi sempre um problema tanto para os personagens quanto para a arte. Vilões normalmente são construídos com triângulos, que passam aquela sensação de dentes e unhas afiados, tornando-os visualmente perigosos. Mas nós queríamos um político carismático. Por isso, adotamos também quadrados e curvas, principalmente em seu rosto. Quando o projeto foi vendido, tinha um conceito que absorvi lendo algumas coisas sobre tecnologia biológicas futuras, que era a felicidade de se imprimir em qualquer impressora 3D. Com isso, pensamos que seria legal que as pessoas tivessem pele de cores diferentes. Depois, isto acabou caindo, pois era importante que Nadi fosse diferenciada como Android, já que ela ganhou no visual características mais humanas, e isso era feito através da pele. A pele é uma forma de segregação que é comum nas histórias da humanidade, e infelizmente nos dias de hoje, também como negros, indígenas e asiáticos. Sem o colorido na cor da pele, voltamos ao personagem para ver qual seria o melhor caminho. Ele precisava ser um político cativante. As pessoas deveriam se identificar e gostar dele. Nos inspiramos em vários políticos, antigos e atuais, famosos no Brasil, misturando características que transpassassem o tempo, como um homem branco, de cabelo liso, baixo e com olheiras. Isso criou um ícone do político canastrão brasileiro. Croquis de Asaf, mostrando suas mãos em diversos ângulos, seu rosto em diversas expressões. Noah. A Noah sempre foi a mente do mal. Quando Asaf se tornou baixinho, símbolo dos políticos tradicionais da nossa história, logo pensamos como seria sua assistente e mente brilhante. Dificilmente um homem com tal ego como são os políticos tem ao seu lado uma mulher maior do que ele para coordenar e administrar toda a sua vida e estratégia da campanha. Assim, achamos que faria mais sentido se ela fosse uma mente do crime, baixinha e fofinha, dando mais Apple ao personagem. Era necessário que ela também fosse dotada de um carisma e eloquência típica de quem trabalha para e com política. Então ela saiu de uma baita Catwoman para uma fofurinha do crime. Ao nosso ver, foi uma ótima escolha. Personagens assim, como cenários, precisam ter contrastes de formas, personalidades, voz, atuação, cores. Os personagens do Placa-Mãe soam naturais porque temos secundários caricatos. Temos personagens baixinhos porque temos personagens altos, e por aí vai. Apriel. Este também foi um personagem que foi mudando da água para o vinho. Ele também tinha a pele de cor diferente, vermelha. Além disso, nos primeiros roteiros, ele seria um padre que escondia David na igreja, um clichê de Hollywood. Contudo, achamos que ele acaba por tirar um pouco da força antagônica de Asaf. Também precisávamos no roteiro de um personagem estilo Han Solo. O galante que acaba se envolvendo com o crime, mas que tem um bom coração e, por isso, ajuda o nosso herói. Este é o arquetípico que Apriel se tornou. Hoje, o garanhão das adolescentes é tatuado, usa cabelo branco e piercing. Por isso, talvez o pessoal mais velho não entenda o sucesso que Apriel faz com o público feminino. O sucesso que Apriel faz com o público feminino. Uma reflexão importante para os tempos de hoje é que estamos vivendo um momento onde as pessoas têm medo de colocar pessoas pretas e pardas no campo de personagens complexos com defeitos de caráter.
Cada vez mais recorremos a um fenômeno da história única com o negro mágico. Apriel acaba fazendo este papel de diversidade que é muito importante para não soar como um discurso único e raso, que dá a oportunidade de termos personagens complexos e densos de todos os lados da história. Desenhos de Apriel, com terno e roupas soltas. E desenho da versão dele de padre. Mais croquis de Apriel e diversas expressões do seu rosto. Lata Nova, Turbinada e Mordedor. Os três foram pensados juntos. A ideia era que cada um deles fosse uma etapa do trabalho do Ferro Velho. Lata Nova foi inspirado em O Milagre Veio do Espaço e no filme Robôs. Sua função é a identificação das peças. Em seguida, o Mordedor, que é o próximo em cena no filme, separa as peças dos robôs identificados. Já a Turbinada, inspirada na personalidade marcante de Jojo Todinho, é quem derrete os robôs com as suas turbinas. Suas vozes, cores e formas foram pensadas para ajudar na diferenciação, pois sempre estão juntos e falando ao mesmo tempo, além de destacá-los do cenário onde mais aparecem no Ferro Velho. Eles também não têm bocas que se mexem, o que nos faz pensar num som design diferente para ajudar em uma melhor separação. Um ponto importante é a resistência que a Turbinada sofre por uma parte mais careta do mercado. A Elisa, enquanto design de personagem, ou corpos mais femininos, então tomei a decisão corajosa de colocar uma robô com o corpo que emula uma menina com sobrepeso. Seu corpo nunca é uma punchline de uma piada, ou é comentado por outros personagens em conversas ou comentários de cunho sexual. Recebo críticas contrastantes sobre essa escolha, mas não me arrependo. As meninas e mulheres com sobrepeso merecem também espaço em tela, mesmo que isso signifique uma armadura de robô. Em tempo, eu sempre achei a Jojo Todinho engraçadíssima. Eu queria ter uma personagem engraçada e queria trazer aquela comédia para o nosso momento Hakuna Matata do filme. A Keka Bittencourt, dubladora, é uma baita feminista e topou fazer esse papel sabendo da importância e simbolismo que ele tinha, mesmo que a moral e os moralistas queiram excluir os corpos femininos das animações. Ele está ali e ocupa o seu espaço, assim como os dos outros personagens. Desenhos croquis, de Lata Nova, Turbinada e Mordedor, de diversos ângulos. Robôs. Cada detalhe dos robôs, suas formas e cores, foi criado não apenas para ser visualmente atraente, mas também para garantir que suas características físicas estejam alinhadas com as tarefas que executam. Robôs destinados a trabalhos pesados têm uma aparência robusta e resistente, enquanto robôs projetados para tarefas delicadas apresentam formas mais suaves e precisas. Isto garante que o design dos personagens não só contribua para a narrativa visual, mas também reforce a diegese do filme. Diversos robôs, com formas e cores diferentes. Figurantes e coadjuvantes. Quando falamos de figurantes, estamos tratando da construção de massa de um universo narrativo. É nas pessoas no fundo das cenas que entendemos como é o mundo além daqueles personagens que são especiais, e por isso merecem o devido destaque narrativo. É quase um personagem que tem uma amálgama com o cenário, já que ambos não funcionam um sem o outro. Uma feira não funciona sem os figurantes. E nós tentamos, por causa da limitação de orçamento. E por isso tivemos muita atenção e carinho na construção dos figurantes, que retratam a desigualdade social presente no filme de maneira imagética. Em uma cena que acabou sendo cortada, havia personagens ricos com próteses biônicas. Essa cena destacava uma diferença marcante no design dos braços mecânicos. Os ricos possuíam próteses impecáveis, com acabamentos sofisticados que poderiam praticamente comprar braços e pernas novos, pois a diferença é mínima, assim como Nadi é construída. Em contraste, as próteses mecânicas das personagens pobres eram exatamente rudimentares, exibindo peças de metal, expostas e engrenagens visíveis. Essa distinção visual entre os designs reforçava a disparidade social e econômica no universo do filme, sublinhando como a tecnologia avançada também pode ser um marcante status e privilégio. Essa distinção visual entre os designs reforça a disparidade social e econômica no universo do filme, sublinhando como a tecnologia avançada também pode ser um marcador de status e privilégio.
Os pais adotivos também são dois figurantes, que inicialmente parecem estar fora de estilo do filme. E então, de fato, foi proposital, pois são os únicos estrangeiros do filme. Eles têm essa aparência meio Star Trek, meio Alien, de quem mostra que, de fato, não é daquele universo. Cada figurante estava diretamente atrelado às informações do universo e da narrativa. Eles ajudaram a estabelecer o contexto cultural, social e econômico da história, mostrando a diversidade e a dinâmica da população que habita aquele universo. Esses detalhes visuais são poderosos em comunicar informações de forma sutil e eficaz, enriquecendo a experiência do espectador. Às vezes, acabamos nos debruçando demais em nossos protagonistas e nos esquecemos dessas personagens que também são de extrema relevância para a ambiência e diegese do filme. Cenários. Cena inicial. Parece loucura ter nos primeiros segundos de um longa de ficção científica a zona rural do interior de Minas Gerais. Eduardo Coutinho dizia que estilo é fazer filme que ninguém quer fazer. Levando por este lado, o estilo do Placa-Mãe começa ali, com uma viola caipira na zona rural, uma coisa que ninguém imaginava ser possível ou até que gostaria de fazer. Depois, uma folha solta da Constituição conduz a câmera, levando-nos de uma paisagem rural tranquila para um futuro contrastante e utópico. Nas camadas da cidade, a riqueza e a pobreza se manifestam de maneiras tangíveis e inquietantes. Bairros ricos são sustentáveis, o verde permeia cada centímetro. É tudo limpo, saudável e moderno. Enquanto as áreas empobrecidas e negligenciadas se mantêm às margens da cidade e se aglomeram ao redor de lixões, como acontece de fato nas cidades brasileiras. O resíduo sólido é um dos grandes problemas que os ambientalistas, planejadores urbanos e o Estado enfrentam. Eu quis retratar isso de uma maneira visual. Esta discrepância se estende aos corpos dos habitantes. Os ricos exibem membros biônicos, quase imperceptíveis, enquanto os pobres ostentam próteses metálicas e visíveis, quase como peças descartadas no lixão. Placa-Mãe não só explora essas disparidades sociais, mas também pinta seu mundo com cores vivas e tropicais. Uma homenagem visual às cidades brasileiras contemporâneas. Carros voadores aceleram pelos céus, cada cenário cuidadosamente planejado para refletir sua função e a classe social dos personagens que ali habitam. A introdução apresenta este mundo e mostra que sempre há um passado no meu presente e no meu futuro. Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte existe desde a primeira versão através da cidade administrativa, que acabou virando Senado. E incorporamos um dos maiores símbolos de Belo Horizonte, o Viaduto Santa Teresa. O viaduto foi locação de tantas cenas de filmes icônicos, como Uma Onda no Ar, de Elvésio Raton, que decidimos colocá-lo como uma grande homenagem ao filme mineiro. Orfanato. O orfanato foi pensado para expor de forma visual a situação incerta que David e Lina se encontravam. Ele é composto por uma nave que caiu no lixão e foi transformada em um orfanato. Uma de suas torres está por um fio, e impera a sensação de algo improvisado e que pode cair. Assim como a nave caiu do céu, pode acabar caindo no chão. O interior foi pensado como referências marcantes de Star Wars, numa mistura de Estrela da Morte e uma sensação de aprisionamento. A iluminação não é natural, o que ainda causa mais estranheza. Lixão. Um desafio na criação do lixão foi como retratar esse lixo, que acima de tudo também seria um reflexo dessa cidade. Inicialmente, o lixão seria composto por vários materiais diferentes e várias cores. Depois decidi usar uma cor só, para definir a massa do lixo. A cor foi inspirada nos desastres ambientais recorrentes em Minas Gerais. Feira. A feira foi inspirada na Feira do Esplanada de Divinópolis. Se escutar com atenção, verá que a inspiração não é só na imagem, já que palavras como embondo ou queijo canastra fazem parte do vozerio da feira. Laboratório Theon. O laboratório foi um cenário difícil, pois ao mesmo tempo que é o local onde a Nadi nasceu, é um consultório médico e a casa do Theon, que não seria vista no filme. Ali deveria conter elementos dessas três vertentes: ser tão acolhedor quanto o cientista que o habita, ter o seu ar profissional e, através da grande janela no fundo da sua cadeira, ter um olhar que vê adiante, vê o futuro. Foi um desafio, mas gostamos muito do resultado que alcançamos.
As cenas do laboratório estão entre as minhas favoritas. Casa do Asaf. A casa do Asaf precisava demonstrar esse seu narcisismo e o poder do personagem. Tudo é grandioso. O pé direito é altíssimo e as vigas que compõem o ambiente lembram até um templo. Nesse ambiente, tudo gira ao redor do Asaf. Mesmo que ele mesmo não faça nada e dependa de um grupo de robôs que ele despreza para fazer até as coisas mínimas. As esteiras permitem que ele só ande ao sair de casa. Ele se veste parodiando Jesus, como um verdadeiro Deus em seu próprio universo. Gabinete do Asaf. O gabinete é tão grandioso quanto a sua casa. Ao seu lado, vemos cartazes e mais cartazes das suas campanhas anteriores. O seu rosto estampa todo lugar. Se a janela do Theon é a janela para o futuro, a janela do Asaf se impõe ao ambiente. É gigantesca, como se ele estivesse acima das nuvens, observando de lá o mundo dos mortais. Porém, essa mesma janela é ladeada por suas estátuas de bandeirantes, o que indica o tipo de visão que Asaf quer implementar ao mundo. Com relação ao seu movimento, a mesma coisa. Ele só irá andar quando perceber que está fragilizado e ameaçado de ficar em segundo ou em último lugar nas eleições para o Senado. Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis está presente de maneira implícita e explícita. Acho que colocamos Divinópolis no mundo. A cidade, além de aparecer no filme, também traz uma visão de como idealizei o seu futuro. Acredito que o cinema deve mostrar o mundo como gostaríamos que ele fosse. Um grande e enorme sonho coletivo que nos faz pensar em que mundo estamos e que mundo poderíamos ter. Um exemplo, o rio que corta a cidade. No passado já foi palco para competições de caiaques, mas hoje se tornou insalubre por conta da poluição. No Placa-Mãe, esse rio é cristalino e é um dos pontos que Nadir leva as crianças para passear e conhecer a antiga linha de ferro, que passa em uma ponte sob ele e ainda hoje é utilizada. Quando começamos a pesquisar senados de todo o mundo, queríamos pensar em algo luxuoso e que pudesse ser tecnológico e estranho, como se fosse uma outra dimensão. Uma das referências foi o Senado de Star Wars, por exemplo. Não precisamos ir longe. O Brasil era o país que tinha a casa legislativa mais luxuosa, com uma construção que parece ter vindo de outro mundo. Não tem como provar. Mas depois de passar alguns dias vendo o Senado de vários países, acredito que Star Wars tenha bebido de alguma fonte do Senado real do Brasil. Morro dos Crias. Essa passagem mostra uma típica cena da periferia de Minas Gerais. Truco, churrasco, galinhas. No início tentamos colocar uma música mineira, licenciada, mas acabou que os percalços da vida nos fizeram trocar essa música por uma composição nossa. Mesmo assim, eu adoro o resultado, e acho que os cria da periferia também se sentiram representados. Casa da Nadir. A casa da Nadir é composta por uma série de ambientes que são importantes para a interação entre ela e as crianças. Nela temos a cozinha, os quartos das crianças, o quarto da Nadir, a garagem no topo da casa e, é claro, a oficina onde ela trabalha arduamente para encontrar novos lares para robôs. A casa deveria refletir a espontaneidade e o carinho pelas crianças e, ao mesmo tempo, mostrar o despreparo de uma mãe de primeira viagem e a dificuldade de conciliar suas diferenças. Ferro Velho. O ferro velho, por sua vez, tinha o desafio de ser diferente do lixão, mas indicar que eram próximos. Fizemos isso com as formas, cores, composições e, claro, sempre colocando o escritório do Apriel de alguma forma para referenciar onde estamos. O escritório do Apriel é uma junção entre garagem, borracharia e quarto. A intenção era mostrar o carinho que ele tem por carros, que ele mesmo customiza e pelo futebol. Praia. A praia é um cenário que as pessoas sempre me perguntam: que praia é esta? A verdade é que juntamos 3 praias, que acreditamos serem as praias mais bonitas do Brasil. Maragogi, com aquelas águas cristalinas do Caribe, um verdadeiro paraíso e ícone da natureza. Outra praia que escolhemos foi uma que o diretor visitou várias vezes na infância, a Praia do Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com areias brancas e águas azul turquesa, a cor favorita do Igor. Outra inspiração, mas que não conheço pessoalmente, é Fernando de Noronha. Aquele ar de beleza intocada, ao som de Nico Nikolaevski com Te Amei Tanto, torna o cenário inesquecível.
Notas da equipe. Uma mistura do tradicional com o digital. Jackson Abacatu. O processo da animação da sequência do Boi Sabino para o longa-metragem Placa-Mãe foi bem interessante. Quando me fez o convite, Igor Bastos me mostrou uma referência estética bem bacana e que se ajustaria bem ao meu estilo. Gosto muito de mesclar o analógico com o digital, e assim o fiz. Prefiro a minha linha no papel do que em ferramentas digitais. Então animei toda a sequência no papel, frame a frame com o lápis, usando o recurso de linha tremida, repetindo o desenho 3 vezes quando há uma cena sem movimento ou ação. Recurso muito usado não só por mim, mas por vários animadores mais experimentais, o que cria um certo dinamismo e fluidez na animação. Animei tudo em algumas semanas e parti para o computador. Digitalizei os desenhos mantendo a textura do lápis e depois colori digitalmente. Deixei a cor vazar em alguns pontos para manter o caráter mais gráfico, analógico, quase como uma xilografia digital. Então, a pós-produção finalizou com utilização de algumas texturas, e o resultado final eu considero muito bom. Como é uma cena à parte do filme, onde uma história está sendo contada, ficou bem expressivo e diferente do estilo do filme, o que se encaixou muito bem, já que era essa a proposta. Levar o espectador a um outro momento, uma outra sensação. Notas da equipe. Juliana Danza. O Golem é um ser místico, um gigante monstruoso de barro que faz parte da tradição religiosa judaica. Ele foi criado por um rabino para proteger o povo hebreu e, depois de ser modelado em um ritual mágico, ganhou vida e teve a palavra Emet escrita na sua testa. Após uma série de conflitos, a letra Aleph foi retirada da palavra, transformando seu significado em morte, o que consequentemente tirou a alma da criatura. Assim como o monstro Frankenstein do livro homônimo de Mary Shelley, o Golem fascinou diversos artistas da nossa época, e não poderia ser diferente no longa-metragem Placa-Mãe. O cinema de animação dá vida às coisas inanimadas, e trabalhar com argila na técnica de stop motion foi uma quebra interessante, até mesmo ousada, para um filme realizado em 2D digital. Barro e massinhas de tons terrosos foram o ponto de partida para um momento de contação de história entre a robô Nadie e as crianças adotadas por ela, David e Lina. Um processo que trouxe materialidade para o trabalho através da modelagem dos personagens e da animação com câmera multiplano. Uma extensa pesquisa sobre a lenda judaica serviu como embasamento para a construção visual da história do Golem, havendo total liberdade para criar esta inserção. O storyboard e o animatic foram delegados ao Jackson Abacatu, um amigo animador de longa data. O design de personagens, modelagens, montagem de formas, fotografia, luz e, finalmente, a animação quadro a quadro, realizei no meu espaço, o Estúdio Danza. A pós-produção de toda a parte visual foi feita pela Espacial Filmes, que arrematou o trabalho de meses com a equipe de som da KF Studios. Assim surgiu a nossa versão desse maravilhoso e um cadinho sombrio folclore judaico. Elisa Guimarães. Sou graduada em Design Gráfico pela UFG e em Cinema de Animação e Artes Digitais pela UFMG. Sempre fui apaixonada por quadrinhos. E foi onde comecei a minha carreira pelas artes, com até um quadrinho indicado ao HQ Mix. Mesmo trabalhando em projetos menores de animação durante os anos, foi o filme Placa-Mãe que pude contribuir ao máximo. Na área de direção de arte em animação, me destaquei como diretora de arte desse incrível trabalho, que já passou por mais de 70 festivais de cinema. Tenho, além disso, 3 curta-metragens que sou diretora. O Aquarelado, 2021, Não Olhe Para Trás, 2022, e o Ilha do Lixo 2023, que acumularam mais de 40 seleções e participações em festivais de renome. Agora trabalho em um novo longa-metragem como diretora de arte e também vou dirigir meu novo curta-metragem adaptado de uma história em quadrinho que publiquei em 2021, A Fantasma do Mercado Central, que mistura história, ficção e patrimônios de Minas Gerais. Igor Bastos. Nasci na encruzilhada da Rua C de cinema. Ela ficava no bairro Santa Lúcia, em Divinópolis, Minas Gerais. Foi na mostra Ude-Grude Mundial de Animação, Múmia, que encontrei um reflexo dos meus próprios sonhos e uma fonte inesgotável de inspiração.
Esse evento não apenas tocou minha ânima, mas também acendeu a chama que queima até hoje. Na Universidade Federal de Minas Gerais, onde estudei cinema de animação e artes digitais, fui monitor na disciplina de Campo Profissional do Cinema, do professor Léo Vidigal. Em 2018, fundei a Espacial Filmes. Tive a sorte de me tornar o diretor mais jovem da história do Brasil, a dirigir um longa-metragem de animação, sendo este filme feito todo no interior de Minas. Aos 23 anos, iniciei a produção de Placa Mãe. O filme percorreu mais de 70 festivais de cinemas em 15 países, recebendo destaque em eventos como o 40º Chicago International Children's Film Festival e o 56º Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, e além de ganhar o prêmio como melhor filme no 44º Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-Americano de Havana.